Olá meus amores, estamos aí para mais um vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o artigo 340 do Código Penal, que trata do crime de comunicação falsa de crime ou contravenção. A primeira observação que eu quero fazer para vocês é que tem que tomar cuidado para não confundir o artigo 340 com o artigo 339 do Código Penal. Porque o artigo 339 vai falar, né, da denunciação caluniosa. Na denunciação caluniosa, o que acontece? Na denunciação caluniosa, você vai imputar a alguém um crime ou uma contravenção penal que aquela pessoa não praticou. Tá lá no artigo 339, ó, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que sabe inocente. Então você sabe que o fulano é inocente, mas você vai lá na delegacia e presta a ocorrência de que o fulano praticou o crime tal, que você viu o fulano praticando um crime tal. Então você está imputando a uma pessoa determinada, tá? E quando o tipo penal fala a alguém, contra alguém, esse alguém é determinado ou pelo menos determinável, ou seja, você dá características de quem seria essa pessoa. E aí você imputa àquela pessoa, um determinado ou determinável, um crime que você sabe que aquela pessoa, na verdade, não praticou. Aqui no artigo 340, olha só, o legislador diz o seguinte: provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não ter se verificado. Então aqui a falsidade não é sobre a pessoa. No artigo 339, a falsidade recai sobre a pessoa. Como assim? A pessoa é inocente, você sabe que a pessoa é inocente, mesmo assim você disse que a pessoa praticou tal crime. Entendeu? A falsidade é na atuação da pessoa a quem você imputou o crime ou contravenção penal. Aqui no 340, a falsidade é sobre o crime. Ou seja, você diz que houve tal crime quando na verdade esse crime não existiu. E aqui você não imputa esse crime a alguém determinado. Você não diz, o João praticou um homicídio. Não, você diz, olha, houve um homicídio no lugar tal. Tipo isso, tá? Então, por exemplo, o artigo 340, gente, ele pode ocorrer de duas formas. Ou você vai lá na delegacia, por exemplo, e diz que ocorreu um crime que na verdade não ocorreu. Ou você vai na delegacia e diz que ocorreu um crime diferente do que na verdade ocorreu. Vamos com um exemplo pra gente entender. Então, primeiro, vamos supor, eu vou até a delegacia e digo pro delegado que o meu vizinho foi assassinado. Quando na verdade meu vizinho ele se mudou pro exterior. Eu digo que ele foi assassinado quando na verdade ele não foi assassinado, ele se mudou pro exterior. Só não tá morando mais aqui. Agora, por exemplo, eu posso ir na delegacia, dizer que ocorreu um crime. Na verdade, tipo assim, aconteceu um crime, eu vi realmente um crime acontecendo, só que eu falo que é um crime diverso do que eu vi. Então, por exemplo, vamos supor que eu presenciei um estupro e vou na delegacia e falo que eu vi uma extorsão mediante sequestro. Por exemplo, que eu presenciei uma extorsão mediante sequestro. Não presenciei uma extorsão mediante sequestro. Eu presenciei foi um estupro. Então, olha só, eu até presenciei um crime, eu até fui testemunha de um crime, só que eu vou na delegacia e comunico um crime diverso do que realmente aconteceu. Então o artigo 340 ele pode ocorrer dessas duas formas, mas perceba-se, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo exemplo, eu estou notificando a autoridade de um crime, né, que na verdade não ocorreu. E aí quando eu vou lá na delegacia e digo pro delegado, olha, eu presenciei um sequestro, uma extorsão mediante sequestro, quando na verdade não presenciei, ou falo, olha, meu vizinho foi assassinado, quando na verdade ele não foi, o que o delegado vai fazer? Ele vai começar a praticar atos a praticar atos, ações para verificar como ocorreu, onde ocorreu, quando ocorreu aquele crime que na verdade não aconteceu. Então olha só, o tipo penal fala provocar. O que seria o núcleo do tipo no caso aí é provocar. Provocar em que sentido? No sentido de dar um motivo para a autoridade autoridade pública ali, no caso, delegado, no caso, agir. Então, quando ele fala provocar, é no sentido de dar causa ao movimento, à ação daquela autoridade. Então, ele fala, provocar a ação de autoridade. A ação, ele não fala que tipo de ação. Então, qualquer ação que o delegado tomar ali, não precisa necessariamente abrir um inquérito policial. Só o fato dele sair dali para ver o que aconteceu, ele já está o quê? Tomando uma providência. E isso acarreta o quê? Perda de tempo para a administração da justiça,
perda de dinheiro também, tá? Porque esse crime do artigo 340, ele tá no capítulo atinente aos crimes contra a administração da justiça. Então, se você dá causa, né, faz com que a autoridade ali, no caso, o delegado de polícia, saia do seu local de trabalho para tomar providências por conta daquela notificação falsa de um crime que você deu, de uma contravenção penal que você deu, você está fazendo com que ele perca tempo, com que a administração da justiça perca dinheiro, tá? Que poderia estar sendo muito mais, poderia estar sendo bem gasto com coisas úteis da administração da justiça. Então, esse é o sentido do crime do artigo 340, tá? Então, olha só, quando ele fala aqui, provocar a ação de autoridade, como eu disse, pode ser qualquer ação. Por que eu tô falando isso? Porque aqui tá mais uma diferença entre o artigo 339 e o artigo 340. Lá no artigo 339, ele mostra um rol pra gente de atitudes, né? Ele fala, ó, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de instauração de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém. No artigo 340 não, ele só fala ação da autoridade. Ou seja, a sua comunicação fez a autoridade, daquele crime falso, daquela contravenção falsa, fez a autoridade tomar uma providência. Aqui não fala qual providência, só o fato da autoridade ter, vamos supor, saído do local de trabalho e ido até onde você disse que houve o crime, por exemplo, ele já tá tomando uma ação e o crime já foi consumado, beleza? Vamos lá, deixa eu ver se tem uma outra observação aqui. Gente, uma observação importante, tá? Não existe o crime de comunicação falsa se a pessoa comunica um crime falso, um crime diverso daquele, né? Daquele que realmente aconteceu, mas que é parecido. Por exemplo, a pessoa diz que ela presenciou um furto, quando na verdade ela presenciou um roubo impróprio. Ou mesmo um roubo, né? Porque, pô, se eu chegar para as pessoas até aí na rua e perguntar o que é um roubo, qual a diferença de um roubo para um furto, a pessoa não vai saber distinguir, né? Você vê todo mundo chamando furto de roubo, então, assim, não é algo exigível e não é algo que vai prejudicar a administração da justiça também. Se a pessoa chegar e falar, olha, eu presenciei um furto, e aí você vai perguntar como que foi o furto, e ela vai explicar, e aí o delegado vai perceber que não se trata de um furto e sim de um roubo. Então isso não tem problema nenhum, tá? Ela não está praticando a comunicação falsa não, tá? Porque eu não sou obrigada a saber a diferença de, como um cidadão normal, saber a diferença de furto e roubo, por exemplo, né? Uma outra observação que eu queria fazer aqui quanto ao elemento subjetivo. O elemento subjetivo aqui é o dolo, não cabe culpa, tá? Então não tem forma culposa, tá? Mas é um dolo com um acréscimo de um fim específico de agir. Qual é esse fim específico de agir? Uma intenção de inutilmente provocar a ação da autoridade. Ou seja, eu tô... Eu sei que aquele crime não aconteceu, então olha só, eu sei que o crime não aconteceu, mesmo assim eu comunico à autoridade, né, pra que ela tome uma ação. Então eu quero que a autoridade tome uma ação, por isso estou comunicando ela. Então olha só, não é crime de falsa comunicação se eu, por exemplo, acho que fui furtada, por exemplo, eu acho que eu tive meu celular furtado e eu vou até a delegacia e comunico isso, mas eu não tenho certeza, só que sim, parece, tudo me indica que que meu celular foi furtado e eu comunico isso. Então olha só, a minha intenção não era eu não fui lá com o dolo de comunicar um crime falso e pedir uma ação da autoridade por um crime falso, tá? Eu realmente achei que tinha sido furtada e fui lá prestar, né, fazer esse boletim de ocorrência. Então, olha só, nesse caso eu não vou responder pelo crime do artigo 340 de comunicação falsa, porque pra mim não era falso, eu realmente acreditava que tinha sido furtada, tá? Gente, olha só, o crime do artigo 340, ele se trata de um crime
quanto à sua consumação, é um crime material, que significa dizer que ele exige um resultado naturalístico. Qual que é o resultado naturalístico? Olha só, o legislador, ele fala assim, provocar a ação de autoridade. Então, o legislador, ele exige que a autoridade tome uma ação para o crime do artigo 340 ser consumado. Então, por exemplo, se eu fui até a delegacia, comuniquei um crime falso e, na verdade, a autoridade ela não se pronunciou, a autoridade ela não fez nada, eu falei pro delegado que houve um assassinato na minha rua quando na verdade não teve, e o delegado simplesmente ficou inerte, não fez nada, não tomou nenhuma providência, nenhuma ação, então nesse caso o crime não foi consumado. Ele pode responder na forma tentada, né, mas ele não foi consumado, tá? Porque para ser consumado, o legislador exige que a autoridade que foi comunicada tome uma ação, tá? Tome um provimento, tá? Faça, né, pratique algum ato, enfim, tenha a ação da autoridade pública ali, tá bem? Então, é um crime material aí que exige essa ação, né, da autoridade que foi comunicada. Uma observação interessante também que eu queria fazer para vocês é que se o crime do artigo 340, comunicação falsa de crime, foi utilizado como meio de execução para o crime de estelionato do artigo 131, ele não vai responder pelo crime de comunicação falsa, ele vai responder somente pelo estelionato. Pelo princípio da consunção, o estelionato vai absorver a comunicação falsa. Vamos lá, um exemplo. Vamos supor que eu tenho um seguro, né, do meu carro, e aí eu tô a fim de receber o dinheiro da seguradora, só que não houve nada com o meu carro. Então o que eu faço? Eu escondo o meu carro, oculto o meu carro, e vou na seguradora e digo que o meu carro foi furtado, mas ele não foi furtado, eu que tô escondendo ele. Mas eu vou lá na seguradora e digo que o meu carro foi furtado porque eu quero receber o dinheiro da seguradora. Então, observe-se, eu fiz uma comunicação falsa, vou lá na delegacia, comunico que o meu carro foi furtado para poder ir na seguradora e pedir o dinheiro, a indenização. Só que o meu carro não foi furtado, então eu fiz uma comunicação falsa. Mas essa comunicação falsa eu utilizei como um meio para praticar o crime de estelionato. Acho que até uma figura equiparada que está no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5, 4 ou 5 do Código Penal, depois vocês dão uma olhadinha lá. Mas enfim, então o que vai acontecer? Princípio da consunção. O que é o princípio da consunção? Um crime vai absorver o outro, é o que vai acontecer aqui. Eu não vou responder pelo artigo 340, vou responder pelo artigo 171 do Código Penal, pelo estelionato, que vai absorver o crime de comunicação falsa. Por quê? Porque a comunicação falsa foi somente o meio de execução para, né, um meio utilizado por mim para executar o crime de estelionato, beleza? Deixa eu ver se tem uma outra informação aqui. Outra observação que eu quero fazer com vocês é quanto à comunicação falsa de crime ou de contravenção e arrependimento eficaz. Olha só, o que acontece? O arrependimento eficaz é quando eu pratico o ato e logo em seguida eu meio que desfaço ele porque eu me arrependi. Então, por exemplo, vou supor que eu vou na delegacia, comunico um crime que não aconteceu, e quando a autoridade ela vai agir, por exemplo, eu falo que houve um assassinato no meu bairro, mas na verdade não houve. E aí o delegado então chama os policiais para ir lá no meu bairro verificar o que aconteceu. No momento que eles estão saindo pra ir no meu bairro verificar o que aconteceu, eu desminto a história e falo, né, que foi mentira. Isso é o quê? Arrependimento eficaz. Por que eficaz? Porque o crime do artigo 340, como a gente viu, ele só vai se consumar, né? Ele só vai ter a consumação quando a autoridade praticar um ato. Então eu impeço que a autoridade pratique esse ato, pratique essa ação. Eu estou arrependendo, e esse arrependimento é eficaz porque impede a consumação do crime, do delito. E aí, nesse caso, o delito vai ser atípico. Por quê? Porque eu impedi que ele se consumasse, entendeu? Eu me arrependi antes de consumar o delito. Então é um arrependimento eficaz que leva à atipicidade do delito, do fato, ou seja, eu não vou responder por nada. Tá bem? Gente, comunicação falsa de crime, crime impossível. O crime impossível tá lá no artigo 17 do Código Penal, tá bem?
Vocês dão uma olhadinha lá, mas vou dar uns exemplos pra vocês aonde você tem crime impossível na comunicação falsa. Se eu vou à delegacia e comunico um fato que não aconteceu, mas que aquele fato é atípico, gente, é atípico, então não é crime, o legislador fala, ou é crime ou contravenção penal. Se não é crime nem contravenção penal, pouco importa se é falso ou não é falso. Não vai responder, crime impossível. Por que crime impossível? Porque o legislador exige que seja comunicação falsa de um crime ou de uma contravenção penal. Se o fato que eu descrevi pro delegado não constitui crime, nem constitui contravenção penal, crime impossível. Mesmo que seja falso, não vou responder. Beleza? Outra coisa também é, por exemplo, se está prescrito, por exemplo. Tem uma causa extintiva de punibilidade ali. Então, vamos supor, o crime tá prescrito. Eu vou até delegado e digo que eu fui furtada, mas isso aconteceu, tipo, há 30 anos atrás. Tá, impossível porque eu não tenho 30 anos, mas enfim, vamos supor, vou até delegado e digo que eu fui furtado e que eu tive meu celular furtado há, sei lá, 20 anos atrás, tá? E aí? Eu não vou responder pelo artigo 340. Por quê? Crime impossível, gente. Tá prescrito. Então, mesmo que fosse verdade, a autoridade não ia poder fazer nada. Então, é impossível. Por que é impossível? Porque o legislador fala, pra ser consumado o crime de comunicação falsa, você tem que ir até a autoridade competente, comunicar um crime falso ou uma contravenção falsa e, a partir dessa comunicação, movimentar essa autoridade. Ou seja, exige uma ação da autoridade. Nesse caso, seria impossível a autoridade agir mesmo se o crime tivesse sido verdadeiro. Então, nesse caso, o crime é impossível, porque não vai ter como consumar o crime da comunicação falsa, porque mesmo que fosse verdade, está prescrito, não tem que fazer, 30 anos atrás, tá? E uma observação interessante, eu acho que é do Guilherme de Souza Nucci, tá? O Guilherme de Souza Nucci, ele defende o seguinte, que também é crime impossível quando, porque assim, qual é a finalidade, né? O que o artigo 340, comunicação falsa, visa tutelar, visa proteger a administração da justiça. Então, o Guilherme de Souza Nucci, ele defende que se a sua imputação falsa, eu fui até a delegacia e disse que ocorreu um assassinato na rua X, que é a rua que eu moro. E aí, o que acontece? Não aconteceu esse assassinato, mas a autoridade, quando vai lá verificar, acaba descobrindo que, na verdade, houve um assassinato na rua Y. Ou seja, a minha imputação falsa de crime acabou ajudando a autoridade a descobrir de um crime que realmente tinha acontecido. Então, eu mais ajudei a administração da justiça do que atrapalhei. Então, o Guilherme de Souza Nucci, ele defende que, nesse caso, já que eu ajudei a administração da justiça e não atrapalhei, né, pelo contrário, eu ajudei, não tem o porquê imputar contra mim o crime de comunicação falsa de crime. Porque o crime de comunicação falsa de crime de contravenção penal, ele visa tutelar a administração de justiça, ou seja, é quando eu causo uma lesão à administração da justiça, eu atrapalho a administração da justiça. Nesse caso eu não atrapalhei, eu só ajudei. Então ele defende, nesse caso, seria crime impossível, tá? É isso, gente. Aí pra fechar, o crime de comunicação falsa, ele tem uma pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa, ou seja, a pena máxima combinada aí é inferior a 2 anos, ou seja, infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, de competência do GCRIM, Juizado Especial Criminal. E então você tem aí a incidência do rito sumaríssimo, né, e todas aquelas coisas da Lei 9.099 de 1995, beleza? Que é a Lei do Juizado Especial Criminal em si. E a ação penal é pública incondicionada, porque, como a gente já viu, né, a ação penal é pública incondicionada é a regra. Quando ela for condicionada ou privada, vai ter que estar no tipo penal, beleza? Então é isso, gente. Espero que tenha sido útil o vídeo pra vocês, que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouquinho aí. Os comentários estão aqui, quem quiser comentar, às vezes complementar alguma coisa, tirar alguma dúvida, estamos aqui pra isso. Vou deixar na descrição do vídeo também o meu e-mail e redes sociais, tá? Fiquem à vontade para entrar em contato. Um beijo e até o próximo vídeo.